Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días aquí en Centroamérica, pero allá en Brasil, donde está Fabio y con toda la sonrisa pues del día. Son más del mediodía, son casi la 1 de la tarde. Muchas gracias, estimado Fabio, por tu paciencia, por darnos esos 15 minutos de tiempo, porque normalmente este programa sale a las 9 de la mañana, 12 del día sería en Brasil, donde estás, pero hubo y el país, en este caso Guatemala, sabe lo que está ocurriendo en el país. Hay una dictadura en democracia, digamos así, electoral. A las grandes mayorías no les quieren dejar participar en las elecciones, muy a pesar que están cumpliendo las leyes, y eso lo digo yo como abogado constitucionalista, no estoy inventando nada. Pero, sin embargo, estas organizaciones, esta organización política, que es instrumento político de las grandes mayorías, ha apelado a todas las normas legales, ha recurrido a todos los recursos, pero al final le han dicho que no participan porque no. Pero aquí está la ley, no importa, no participan ustedes porque son un peligro para el sistema, le dijeron, y frente a eso se han organizado en diferentes territorios para presentar su conferencia de prensa y decir que vamos a pelearla por legislación, es decir, el Congreso, y vamos a pelear por ser gobierno municipal. Por eso nos hemos demorado 45, 15 minutos, porque habíamos quedado con Fabio a las 9:30 a hacer este programa. Hoy, amigas y amigos, que nos están siguiendo y nos están escuchando por las ondas de Radio Victoria, nos están siguiendo por Rondas Campesinas del Perú, Racinaco Internacional del Ecuador, Arcarajo.dg de Colombia, pero también en Argentina en la red Minca Comunicaciones y en Guatemala en diferentes canales, ¿sí? Incluyendo MLP Guatemala, que tenemos también la libertad de vincularlo a ese espacio, bajo responsabilidad nuestra ahora sí. Conversaremos sobre geopolítica. Y está con nosotros ya Fabio Borges, él es un intelectual, investigador, no lo conocemos personalmente, lo hemos oído en un programa de Sputnik, ¿sí? Y a nuestros compañeros de Sputnik le escribimos, le dijimos, por favor, mándenos el contacto de Fabio, y nos hicieron llegar, y finalmente tenemos a Fabio para conversar sobre cómo está el proceso de articulación continental de los estados, porque nosotros somos un espacio, como ustedes saben, estimados seguidores, del espacio de Avia la Soberana, Guatemala, Codeca Guatemala, etcétera, que estamos impulsando también articulación de comunidades de pueblos, alrededor de 60 organizaciones de afuera y otras 40 o 50 de Guatemala. Nos reunimos el año pasado por segunda vez en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, para abordar justamente el tema de la colonialidad y decolonialidad, juntamente con compañeros como Ramón Grasfogel, etcétera, aquí en Guatemala, y seguimos con ese esfuerzo de articulación continental. Fabio, por favor, preséntate a la audiencia. ¿Cómo quieres que te copien? ¿Cómo quieres que te reciban en sus diferentes móviles? Usted que me está siguiendo en los móviles, por favor, mover contenidos allí. Vamos, Fabio, te escuchamos. Buenos días. Primero de todo, es un honor participar de esta ocasión de nuestra conversa sobre geopolítica de América Latina. Antes de mais nada, me solidarizo a las lutas que estão travando em Guatemala também. Eu sou Fábio Borges, eu atualmente sou o diretor do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociologia e Política da Universidade Federal de la Integração Latino-Americana, que se ubica em Foz do Iguaçu, em la triple frontera entre Brasil, Paraguai e Argentina. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Fabio, ¿cuánta población tiene Brasil? Porque hay que ser honestos, aquí hay unos cercos mediáticos que nadie conoce. Fabio está hablando en un idioma que no es suyo. Sí, yo estoy cómodo porque estoy hablando en un idioma que yo aprendí a los 10 años, porque mi idioma materno es quechua, porque yo soy quechua de los Andes. Fabio, ¿cuánta población habla portugués en el continente? Realmente já é um problema e perdona-me por mi portunhol, pero em Brasil somos como 220 millones de personas, ¿no? Entonces, creo que hay más algunas personas de los otros países que también pueden hablar portugués, pero en realidad dentro de un continente somos minoría a pesar de muy grandes. Muchas gracias, Fabio. Entonces, amigas y amigos, estamos hablando con un portavoz de una comunidad hablante en un idioma que no es el idioma con el que nació, como es el castellano, y por lo tanto entendemos, y muy a pesar de eso, se animó a hablar con usted, con nosotros, sobre geopolítica. Fabio, cuando escuchamos la palabra geopolítica, en cuestión de 3, 4 palabras, ¿qué tenemos que entender por geopolítica? Bueno, es un término complejo. Voy a intentar explicar más o menos de manera simple, pero antes de más nada, geopolítica dice a los recursos estratégicos que nosotros tenemos. ¿Y cómo utilizar esos recursos estratégicos?
para mejorar la vida de las personas o del punto de vista estatal, dependiendo de la geopolítica más tradicional, cómo aumentar su poder y disminuir el poder del otro. Pero hay dos corrientes importantes en geopolítica. Una geopolítica tradicional, que tiene como objetivo las relaciones interestatales y el aumento de su poder en detrimento de los otros, con el manejo de los recursos naturales para eso, y una geopolítica libertaria, una geopolítica crítica. ¿Cómo podremos utilizar la geopolítica para mejorar la libertad y la vida de los pueblos? Y yo más o menos me identifico más con esta geopolítica crítica. Muchas gracias, Fabio, por esa precisión. Se da cuenta que usted es docente, no se da cuenta leguas, ¿no? Con esa precisión de poder explicarlo, la geopolítica crítica. Vamos, pues, entonces, con la geopolítica crítica. El continente, que llamamos en el lenguaje guna, en el lenguaje originario de aquí, de los pueblos de Panamá, que quiere decir guna, que quiere decir, que se refiere al continente como Abya Yala, que quiere decir en guna, tierra madura. Ese continente ha conocido diferentes procesos de integración. ¿Por qué procesos de integración? Porque producto de la colonización, estimados seguidores, los países han sido creados en las circunscripciones coloniales de siglos pasados. Bajo esas circunscripciones se montaron las repúblicas y entonces, pues obviamente la división fronteriza no necesariamente coincide con la continuidad cultural. Y como somos de la misma cultura, ¿no? Incluso la mayoría hablamos castellano, portugués, etcétera, tendemos a unirnos, ¿no? Tendemos a articularnos. En ese proceso de articulación, unión, integración, los estados también han hecho esfuerzos de articulación. Entonces, cuéntanos a grandes rasgos cómo ha sido ese proceso de integración regional. Aquí en Centroamérica conocemos el caso SICA, por ejemplo, ¿sí? En el caso del sur, conocemos una Comunidad Andina de Naciones, etcétera, CARICOM. Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese proceso? Y cómo valoras también, ¿no es cierto?, sus resultados de ese proceso, para luego hablar, ¿no?, cómo está ahora los actuales procesos de integración y finalmente entrar en ese actual proceso de integración continental, rol de Brasil y rol de México. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, el proceso de integración latinoamericano remonta al siglo XIX. En siglo XIX ya se pensaba mucho en términos de integración para hacer frente a doutrina Monroe de América para los americanos de Estados Unidos. Entonces, y por ahí, en inicio del siglo XIX, ya existía la idea del bolivarianismo, que sería la integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños para hacer frente a este gigante geopolítico que estava emergindo no século XIX, pero aí teníamos muitas dúvidas. O imperialismo estadunidense seria menos pior que o imperialismo europeu? E nos demos conta, especialmente um intelectual cubano muito importante, José Martí, se ha dado conta que Estados Unidos poderia significar uma ameaça mais grave do que a ameaça europeia hasta entonces. Por aí, então, eu creio que muitos de los pensadores de la integração já estavam aí. Simão Bolívar, José Martí, Euclides da Cunha, em caso brasileiro, é um autor muito importante que pensava a integração da Amazônia, e creio que o que nos une é justamente algumas características específicas da América Latina e do Caribe. Uma região com muita exclusão, com muita desigualdade. Então, delante de relações internacionais muito difíceis, onde há juego de grandes potências, nós outros aislados, sem nos unirmos, sem nos coordenarmos, teríamos muita dificuldade de sobrevivência, de independência, de autonomia. Pero claro, aí já vamos ao século XX, depois da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, da crise de 29, o assunto da integração regressa com muita força, especialmente pensando em el caso europeu. Por que os europeus, ao fim da Segunda Guerra Mundial, intentaram sua integração e hoje realmente é uma coisa material da União Europeia? Justamente também por questões geopolíticas. Estava claro que em um ambiente de Guerra Fria, com a emergência de Estados Unidos defendendo o mundo capitalista de um lado e União Soviética defendendo o mundo socialista do outro lado, União Europeia, a Europa quedaria mais ou menos al margem das decisões geopolíticas. Então, era importante para a União Europeia
se juntar e se coordenar para não quedar tão marginalizada em el sistema internacional. Concomitantemente, havia um movimento muito importante entre os países do Sur, tanto que em 1955 houve uma conferência importante de los pueblos del Sur, que é a Conferência da Bandung, em Indonésia, onde estavam aí 29 países de África e de Ásia, defendendo o combate ao racismo, combate ao neoimperialismo e defendendo a independência de los pueblos. Por outra parte, em América Latina, em este mesmo momento, estava tendo um período de auge da comunidade, da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que se ubica em Chile, o organismo conhecido como CEPAL. E aí teníamos dois intelectuais muito representativos, Raul Prebisch, de Argentina, e Celso Furtado, do Brasil. De alguma forma, eu creio que o movimento de Bandung e CEPAL se uniam em esta questão de reivindicar uma posição mais multilateral no sistema internacional, que a política externa de los países do Sur não poderia se resumir em estar ou com Estados Unidos ou com a União Soviética. Os temas de segurança internacional eram temas muito importantes, mas não eram os principais para os pueblos do Sul. Inclusive, há um dicho chinês que em uma pelea entre dois elefantes, lo que mais sufre é o piso. Então, em realidade, nós tendríamos que ter políticas de coordenação entre nós para defender temas como combate à pobreza, combate ao hambre, a inversão em infraestrutura, em água limpa. Então, esse movimento de cooperação Sur-Sur, que é desde os anos 50 do século XX, vem com forças. E aí já houve alguns intentos, inclusive, em própria América Latina, de integração, como a ALAUC, Área de Livre Comércio da América Latina e do Caribe. Inicialmente se pensava na integração muito em termos econômicos, porque em um momento que se defendia a industrialização da América Latina e do Caribe, era importante que os mercados internos estuvieran funcionando bem, porque era uma coisa é se industrializar quando não há competência, quando, por exemplo, os pioneiros da industrialização, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Japão, até esses países tiveram suas dificuldades em la industrialização. Então, para nós era mais complicado aún, porque haviam países que já tinham um conhecimento da industrialização de mais de 100 anos. Como competir com essas indústrias? Então, era importante em América Latina nos unirmos a sermos cadenas produtivas, cadenas de consumo entre nós mesmos, para termos o que chamamos em economia ganhos de escala, para que a produção fosse mais barata, para que em algum momento pudiéramos abrir nossas economias às economias do sistema mundial, pero em uma situação menos vulnerável. Para encurtar um pouco a história, em realidade isso não sucedeu tão bem. Por mais que tivemos políticas de substituição de importações, depois de 20, 30 anos de políticas industriais, especialmente nos países mais grandes da América Latina, como Brasil, México e Argentina, em los anos 80 se quedou claro que nenhum foi tão bem sucedido. E houve uma crise muito importante em América Latina e Caribe em los anos 80, que é a crise da deuda externa. E todos esses países, incluso, montaram um grupo, não, de los países que tinham muitas deudas com o Fundo Monetário Internacional, com instituições internacionais, formando um grupo chamado Grupo Contadora, para a renegociação das dívidas desses países latino-americanos e caribenhos. E, por exemplo, a LAUC, que era um organismo que emergiu em los anos 60, volveu a chamar ALAD, Área de Livre Comércio de América Latina, que é um organismo que existe hasta hoje. Pero a grande limitação de todos esses organismos que eram organismos pensados muito do ponto de vista puramente econômico. Aí há questões geopolíticas que talvez depois eu poderia profundizar um pouco mais. Por um lado, teníamos essas iniciativas de integração econômica, muito por los estudos de la CEPAL. Por outro lado, teníamos uma geopolítica regional bastante importante.
Entonces, los países vecinos de Brasil en Sudamérica, por ejemplo, en los años 60, viam Brasil e Argentina como possíveis ameaças de países subimperialistas. Por isso, há uma reação entre os países andinos em los anos 60, que é a criação da Comunidade Andina de Nações, em 1969. Esta Comunidade Andina de Nações tendría como de los objetivos a cooperação entre os países andinos, pero também uma certa independência da grande potência regional que era Brasil. Por outro lado, em los anos 70, havia uma outra preocupação muito importante, que era a questão amazônica, a questão ambiental. Por aí, em los anos 70 e 78, se firmou o Tratado de Cooperação Amazônico, que involucrava os 8 países amazônicos, para pensar, por exemplo, os riscos da internacionalização de los recursos naturais da Amazônia. E aí, para o Brasil, era interessante, porque o Brasil tinha 2 ejes de integração. Por el sur, um acercamento à Argentina, Paraguai e Uruguai, pero por questões geopolíticas, o norte e a Amazônia. Isso era muito importante para o Brasil. Em los anos 80, se quedou claro que para o Brasil a prioridade geopolítica já não é mais a cuenca sur, e sim a Amazônia. E por muitas razões que depois poderíamos explicar um pouquinho mais. Bueno, chegou hasta os anos 80, e aí vem, quizás, algumas iniciativas mais atuais. É importante dizer que no final dos anos 80 e início dos anos 90, há a queda da União Soviética. E com a queda da União Soviética, vinha um período de grande hegemonia do neoliberalismo. E para a América Latina, a ideia do regionalismo aberto, que tinha aí muitas convergências com a liberalização comercial, liberalização financeira, com flexibilização do trabalho. E aí, em este período específico, em 1991, surge o Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Brasil era governado por Collor de Mello, que era um neoliberal neste momento, e a Argentina por Menem, que também era um neoliberal. Então, Mercosul nasceu com muitas ideias neoliberais. E esta era mais ou menos o início da integração do Mercosul. Neste período, há uma iniciativa mais cercana de ustedes, em 1993, 1994, que é o Telecam, que é o NAFTA, Área de Livre Comércio da América do Norte, onde México se involucrou. E creio que é uma aventura muito riesgosa para México, porque é muito difícil fazer um processo de integração com tantas assimetrias. México de um lado, Estados Unidos e Canadá do outro. Então, era também com a intenção de liberalização comercial, mais que tudo, não? Passados 10 anos de políticas neoliberais em América Latina, em Caribe, eu creio, especialmente em Sudamérica, a população quedou muito frustrada com os resultados de políticas neoliberais. E aí vem em Sudamérica o que chamamos de ola rosa, que são políticos mais à esquerda, que estavam mais ou menos em el poder ao mesmo tempo. Aí teníamos Chávez em Venezuela, teníamos Kirchner em Argentina, teníamos Mujica em Uruguai, teníamos Lula em Brasil, teníamos Correia em Equador e por aí vai. Era um contexto muito importante, um contexto de pensar a integração muito mais allá de temas puramente econômicos, pensar a integração do ponto de vista geopolítico e multidimensional. Não por acaso, em 2004, em Cusco, em uma cumbre presidencial, se criou a ideia da AUXA, a Área Sul-Americana de Nações, que depois se volveu UNASUR. A UNASUR foi fundada em 2008 com os 12 países de Sudamérica e este tratado de la UNASUR sigue em vigência hasta hoje, pero ha passado por um momento de crise muito importante em 2018 por conta do governo brasileiro de Bolsonaro, que foi um governo muito atípico e muito atrasado em termos de liderazgo de processos de integração regional,
pero la UNASUR traía una novidade importante, que era pensar a integração em 12 ejes. Por isso, a UNASUR tem 12 conselhos específicos. Se pensa em el Conselho de Defesa Sul-Americano, el Conselho de Salud Sul-Americano, que teria sido muito importante em el momento da pandemia, el Conselho Energético, el Conselho de Infraestrutura, el Conselho de Combate às Drogas, el Conselho de Cultura. Então, e aí vem uma coisa interessante que eu defendo em minhas teses. Em 2004, havia duas propostas importantes também. Havia a proposta da Área de Livre Comércio das Américas, la ALCA, que era justamente liderada por Estados Unidos, para ser da América como um todo uma área de livre comércio. Pero, como em este período estávamos com Lula em Brasil, Chávez em Venezuela, Kirchner em Argentina, rechaçamos a proposta de la ALCA. Em este momento, em 2004, em uma conferência muito famosa em Mar del Plata, onde os pueblos estavam unidos em contra a ALCA, e aí há um discurso muito famoso de Chávez, ALCA ao carajo, não? Em 2004, e aí se fundou em Venezuela, junto a Cuba, a ALBA, a Alternativa Bolivariana de los Pueblos, para pensar a integração muito mais allá que temas comerciais e para lidiar com a possibilidade de cooperação sur-sur, cooperação em saúde, cooperação em educação, cooperação em cultura. Creio que a ALBA foi inspiradora para a UNASUR. Por isso, a UNASUR, já tendo as experiências de ALBA, creio que ha incorporado. Muita gente pensava em este momento que havia uma disputa por liderazgo em Sudamérica entre Chávez e Lula. Em realidade, poderia haver um pouquinho desta rivalidade, mas havia muito mais complementariedade entre os dois. E eu creio que o Brasil aí optou em incorporar muita da lógica de ALBA dentro da UNASUR. Em este momento, também é importante dizer que dentro da UNASUR, uma postura talvez um pouco mais diferente do Brasil em relação à Venezuela, é que o Brasil não era tão confrontacionista. O Brasil não era anti-hegemônico, antissistêmico. Venezuela era antissistêmico, anti-hegemônico. Brasil defendia o multilateralismo, pero tinha aí boas relações com os Estados Unidos de um lado, tinha boas relações com a Europa, e em 2008, um outro grupo que se formou importante, o grupo de los BRICS, Brasil, Índia, China, Sudáfrica e Rússia. Sudáfrica entrou em 2011 em este grupo. E aí significava mais ou menos uma síntese da política brasileira, política externa de los períodos de los dos primeiros governos de Lula, de 2003 hasta 2010. Em este período, Lula defendia a ideia da autonomia, da integração para a autonomia, do multilateralismo e da cooperação sur-sur. Então, o Brasil tinha a ideia da integração sul-americana como uma proposta importante, pero também tinha aí os BRICS como outra proposta interessante. E aí creio que havia uma divergência entre Brasil e México em esse momento, porque Brasil geopoliticamente definiu Sudamérica como sua prioridade, e não América Latina e Caribe. Porque Brasil entendia que México já estava muito atrelado aos Estados Unidos, e México não poderia ser um sócio muito confiável em este momento. Pero em termos culturais, em termos acadêmicos, México sempre foi muito importante para nós outros. Pero do ponto de vista da política externa, quando México ingressa ao NAFTA, quedou claro para o Brasil que a América Central e Caribe não seria uma área de muita influência por parte do Brasil. Bueno, aí chegamos a este período importante de 2000. Os primeiros 10 anos do século XXI, que eu diria que foram processos de integração mais desarrollistas, mais autônomos, mais progressistas. Pero tampouco esse processo foi tão sustentável, porque aí tivemos a ascensão da direita em muitos países de Sudamérica, o que ha traído muitos problemas para Mercosul, para a UNASUR, para a ALBA, para
Pero aí se criou também em 2011, é importante dizer, a CELAC, a Comunidade de Estados Americanos e Caribenhos, que venia com uma proposta alternativa à Organização dos Estados Americanos, a OEA. Qual era a leitura de todos os países latino-americanos e caribenhos para a necessidade da criação da CELAC? A Organização dos Estados Americanos é muito vinculada aos interesses dos Estados Unidos. Portanto, não defendia os interesses da região como em seu conjunto. Então, era interessante criar um organismo independente dos Estados Unidos, independente de Canadá, para negociar em outros fóruns de negociação. E aí, vindo uma situação geopolítica interessante, que a região latino-americana e caribenha passou a ser uma região em disputa entre duas potências. De um lado está Estados Unidos e de outro lado a China. China muito emergente. E China ha visto a CELAC como uma proposta muito atrativa para a China, porque a ideia de China é justamente tomar um pouco do espaço dos Estados Unidos em el continente, porque el continente, hablando de geopolítica, tem alimentos, tem matérias-primas que são muito importantes para a China. Então, diante desse cenário de disputa entre duas potências, América Latina e Caribe envolveram na área de disputa geopolítica entre Estados Unidos e China. E hoje China ocupa o puesto de mais grande sócio comercial da maioria dos países da América Latina e do Caribe. Isso é um câmbio econômico e geopolítico muito importante. Por outro lado, Estados Unidos, especialmente em el período de Trump, se aislou do mundo e ha hecho uma política externa bastante desastrosa, não? Em los conflitos em Afeganistão, em los conflitos em Síria. Então, quedou claro que a América Latina poderia se acercar mais de los BRICS, poderia se acercar mais de China, porque Estados Unidos já não tinha tantos recursos para manter sua hegemonia e seu liderazgo em la região. Bueno, depois desse período de grande instabilidade em la região, especialmente pelo avanço da direita em Brasil com Bolsonaro, eu creio que muitos dos processos de integração quedaram aí estagnados ou incluso retroagiram, não? E, por outro lado, em México houve um câmbio importante, um governo mais à esquerda, de López Obrador, e aí México regressa ao cenário de integração latino-americana e caribenha. É importante dizer que em 2011 houve uma proposta que foi liderada por Peru, em este momento, a proposta da Aliança do Pacífico, que involucrava Peru, México, Colômbia e Chile. Essa ideia, em 2011, que foi liderada por Alan Garcia, ex-presidente de Peru, era a ideia, mais ou menos, de combater a UNASUR, que por parte de Peru, a UNASUR era vista muito ideológica de esquerda, por Lula, por Chávez. E aí Alan Garcia ha proposto a Aliança del Pacífico, em 2011. E a Aliança del Pacífico era um regresso à proposta neoliberal de integração regional, puramente em temas comerciais. Depois também foi cambiando. E agora, especificamente nesse momento, a Aliança del Pacífico passa por uma crise muito profunda, porque em dezembro deste ano, a presidência pro tempore seria de Peru. Pero López Obrador, que é o presidente de México, se recusou a dar posse para Peru, dizendo que Peru, e especialmente Castilho, foi vítima de um processo de persecução política. Por outro lado, muita gente faz lá análises que Castilho realmente intentou um golpe de Estado e que Dina Boluarte seria a sucessora constitucional e que não haveria nenhuma ilegalidade nisso. Então, em este momento, estamos em um momento de uma retomada da esperança de UNASUR, porque Brasil e Argentina regressaram em UNASUR em 6 de abril deste ano, e é muito provável que outros países regressem à UNASUR este ano. Deu uma crise muito profunda em Aliança del Pacífico, por conta dessas divergências entre México e Colômbia de um lado e Peru do outro lado, e Chile mais ou menos aí.
Y la profundización de los BRICS, me parece, porque Brasil ahora regresa con fuerza en esta idea de fortalecimiento de los BRICS, y China tiene mucho interés en fortalecer los BRICS también. Y la idea del fortalecimiento de la CELAC, que también interesa mucho a China. Bueno, yo ese es un panorama bien general, son muchos procesos, son muchas especificidades, pero por ahí podríamos empezar una explicación de tantos procesos que suceden al mismo tiempo en el continente. Muchísimas gracias, Fabio. Brillante tu presentación, tu exposición, y me comprometo personalmente a distribuirlo con inquietos por mirar un continente mucho más hermanado. A través de las redes sociales lo vamos a mover este contenido, porque también lo vamos a ponerlo en diferido por YouTube y otros canales. Fabio está conversando, un investigador brasileño, está conversando con nosotros, estimados seguidores, en este programa La Hora Constituyente, que lleva más de un año trabajando, generando contenidos con la finalidad de poner a su disposición algunos elementos, insumos para seguir soñando un continente diferente. Esta Hora Constituyente surgió justamente a raíz de los procesos constituyentes que estaban emergentes y ahora todavía continúan en el caso de Chile, en el caso de Honduras, en el caso de Guatemala y también Panamá, que sueña con un proceso constituyente en estados bicentenarios. Son las 10:15 aquí en Centroamérica. Fabio, la otra pregunta es, en este contexto geopolítico que acabas de narrarnos, una perspectiva crítica, pero también esperanzador, ¿cuál es el rol de los países de las regiones pequeñas, pero al fin y al cabo regiones y países como son los centroamericanos? ¿Qué rol juegan? ¿Cómo se deberían definir los gobiernos en este contexto? Bueno, yo no soy gran especialista en América Central y Caribe, pero me atrevo a hacer algunas explicaciones sobre eso. Me parece que sí, para los países grandes como Brasil, Argentina, México, es muy importante la coordinación regional para hacer frente a un escenario internacional muy complejo y de mucha crisis por la pandemia, por la guerra en Ucrania. Para los países menores es más importante aún. Y yo creo que esses países menores já se organizaram bem, por exemplo, em el momento da pandemia. Eu creio que as instituições centro-americanas e caribenhas foram muito mais coordenadas, muito mais eficientes em tentar comprar vacinas, em tentar compartilhar experiências em saúde, em tentar compartilhar negociações com a União Europeia, por exemplo. Eu creio que os países pequenos en conjunto, eles têm uma vantagem a los países grandes. En los países grandes, ustedes tienen muchos grupos de intereses divergentes contraditorios. Por ejemplo, en un país de la dimensión del Brasil, ustedes tienen sectores de agronegócio que querem políticas totalmente de liberalização, pero também tem setores industriais que querem o protecionismo, terem os setores sociais que querem pensar a integração muito mais allá que temas puramente econômicos, involucrando temas ambientais, temas sociais. Eu creio que em los países menores talvez seja mais fácil ter um processo mais coeso, mais coordenado, mais coerente. Então, aí há que buscar também, para os países menores, usar esse contexto geopolítico de disputa entre China, entre Estados Unidos, para quizás os países centro-americanos e caribenhos logrem ter um pouquinho mais de independência em relação a Estados Unidos. Eu creio que aí, por la cercanía geográfica, é muito mais difícil para os países centro-americanos e caribenhos, incluso para México, ter o grado de independência que os países sudamericanos têm em este momento. Então, me parece que também era outra coisa que é importante, quando pensamos em processos mais amplos de integração, os temas de integração são muito específicos. Então, em muitos países centro-americanos e caribenhos, por exemplo, o tema da pandilha. Esse é um tema muito importante de cooperação entre esses países que vivem uma realidade diferente da nossa. Então, muitas vezes, iniciativas como o SICA, como o CARICOM, são mais adequados para esses países coordenarem suas ações,
que uma esfera como CELAC, que você tem que negociar com 30, 32 países ao mesmo tempo. Então, às vezes, em instituições um pouquinho menores, é mais fácil coordenar as ações e que essas instituições sejam realmente eficientes e cambiem a vida das pessoas a médio e largo prazo, lo que as instituições muito grandes, como o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, a ONU, como um todo, demonstram que a complexidade e o grande número de atores participando ao mesmo tempo fazem com que haja uma paralisia decisória em muitos momentos. A própria Unasur passou por isso. Apesar de involucrar apenas 12 países, tudo deveria ser aprovado por unanimidade, o que ha traído um grande problema para o bloco. Então, eu imagino que muitos hacen a seguinte pergunta: esta, digamos assim, proliferação de muitos organismos ao mesmo tempo seria um processo que não está indo bem, por isso há uma grande proliferação de organismos regionais ao mesmo tempo? Em minha opinião, não. Eu creio que esses organismos têm suas particularidades e esta proliferação de organismos significa justamente a complexidade da região e que há que pensar alguns temas de maneira globais, mas outros temas de maneira muito locais. Então, eu creio que esse acercamento dos países da América Central e do Caribe podem trazer grandes benefícios para esses temas tão desafiantes do cenário internacional, com saúde, com o preço dos alimentos, com a produção, com a precarização do trabalho também, negociar em melhores termos, as maquiladoras que vêm dos Estados Unidos, as empresas chinas que vêm produzindo em la região, e aí negociar melhores direitos trabalhistas também. Muchas gracias, Fabio, conversando con nosotros en la hora constituyente. Gracias por tu tiempo, Fabio. Son las 10:21. Allí ya son las 12:21, si mal no estoy. Y si no, son las 1, ¿no? ¿Qué hora son? Una La y 21. 1:21. Pues ya le hemos quitado bastante tiempo a Fabio. Fabio, finalmente no nos podemos ir sin hacerte esta pregunta. No está lejos de ocurrir, pero seguramente va a ocurrir, aunque no nos guste que ocurra, aunque no esperemos que ocurra, una confrontación entre China y Estados Unidos. Caso Taiwán. Guatemala y Honduras eran los últimos dos países, si mal no recuerdo, del continente. No sé si había alguno más que todavía reconocían, ¿no? Hay Paraguay sigue Paraguay. Muy bien. Pero Taiwán. por lo menos en Centroamérica, ¿no? Eran estos dos. Honduras dijo que ya no más. Estados Unidos se molestó, aunque Estados Unidos sí le reconoce a China, pero bueno, son agendas, digamos, allí que seguidores tienen que valorarlo ustedes, esa actitud, esa moral de política de los Estados Unidos. Pero Guatemala es el único país, en este caso, reconociendo a Taiwán. Guatemala es uno de los pocos países que fue, muy a pesar que tiene cerca del 63-65% de su población en situación de pobreza y 8 de cada 10 niños en situación de desnutrición, fue a Ucrania a reunirse con el actual presidente de allá, apoyando a Estados Unidos, obviamente, intentando congraciarse con Estados Unidos. Pero, sin embargo, lo que tú acabas de decir, China, con su presencia cultural, no solamente económica, comercial, sino también con el tiempo cultural, sigue avanzando en el continente. ¿Cuál es el rol o cuál debe ser el rol, uno, del continente en esta, no sé si disputa de elefantes, para que el piso no sufra, como muy bien decía esa frase, me quedó muy bien y lo tomé, por un lado, y por otro lado, cuál debe ser la actitud del Estado de Guatemala? Adelante, por favor. Eu não me atreveria a dar conselhos para Guatemala exactamente, pero lo que eu sei de la maioria de los países é que China sabe muito bem o que quer de América Latina e do Caribe. O que falta é nós sabermos o que nós queremos de China. E China não é igual aos Estados Unidos. Estados Unidos tem um histórico de intervenções militares, de muitas condicionalidades, de muito intervencionismo. China tem os princípios da coexistência pacífica e das cooperações gana a gana. Em este sentido, eu creio que se abre uma grande oportunidade com China, porque as negociações são mais horizontais, países que tiveram um histórico colonial, de sofrimento colonial, então há mais respeito em essas relações. Então, a CELAC pode ser um fórum interessante de coordenarmos o que nós queremos de China, transferência tecnológica, criação de emprego, e para isso, claro, China vai jogar duro geopoliticamente.
Entonces, para Guatemala o para Paraguay es muy difícil mantener esta postura de reconocer a Taiwán. E uma vez, entrevistando um cônsul de Taiwán, em Paraguai, ha hecho uma broma com uma frase muito conhecida de nós, de Porfirio Díaz: pobre de México, tão cerca de Estados Unidos e tão lejos de Deus. E ele, cônsul de Taiwán, em Paraguai, me dijo: pobre de Taiwán, tão cerca de China e tão lejos de Buda, dizendo que mais temprano ou tarde, por questões econômicas, geopolíticas, é muito provável que Taiwán se integre completamente à China. E eu creio que quanto mais se demorem os países da região tomarem uma postura já mais pró-China continental, é mais difícil sacarmos vantagens geopolíticas e geoeconômicas dessa situação. Por exemplo, em el Mercosur, não se pode firmar um acordo entre Mercosur e China justamente por conta de Paraguai. Então, eu creio que com o dinamismo de China e com essa emergência tão estridente de China em el cenário mundial, será muito difícil para a região manter uma postura pró-Taiwán. Muchísimas gracias, Fabio. Fabio Borges, gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento y esperemos no sea la única vez que te tengamos en pantalla para nuestra audiencia, sino pues creamos incluso un espacio de reflexión un poco más sistemático, porque si bien es cierto, somos movimiento campesino, movimientos indígenas, pero también estamos inquietos en hacer transformaciones estructurales continentales, ojalá bajo nuevos parámetros de integración. Muchísimas gracias, Fabio. No sé si tienes algún mensaje puntual para ir cerrando esta transmisión. Não, graças a vocês, é um honor participar desse programa e espero que podamos conversar mais vezes e vocês estão invitados a conhecer uma das maravilhas da região, que é justamente tanto a usina de Itaipu, pero aqui as cataratas de Iguaçu, que são muito lindas. Muchísimas gracias, Fabio. Gracias por ello. Hasta entonces. Muchas gracias, amigos. Hoy a las 3 de la tarde se reúne en este canal Tomás Krellman conversando con el binomio del MLP. Hasta entonces. Y nos veremos el próximo miércoles conmigo. Chau, chau. Chao, chao.